Vocês já ouviram falar de espíritos que não conseguem se desapegar deste mundo? Alguns chamam de almas penadas. Outros dizem que são apenas ecos do passado. Mas e quando esse espírito continua exatamente igual ao que era em vida, inclusive no mau humor? Essa história me foi enviada por um inscrito do canal, e até hoje ele e sua família não conseguem explicar o que aconteceu naquela noite, nem nas noites seguintes. Olá, eu sou o Sombra e hoje serei o seu guia nesta estrada obscura. Tudo começou após o falecimento de seu avô. Um senhor de gênio forte, daqueles que não gostavam de barulho, que reclamavam de tudo, e que tinham sempre uma palavra atravessada na ponta da língua. Se riam alto perto dele, já haviam as broncas. Se falavam muito, era motivo para resmungar. E se alguém ousasse mexer nas coisas dele, era quase guerra declarada. Apesar disso, a família o amava. Ele era o clássico rabugento de bom coração. Estava sempre por perto quando alguém precisava, mesmo que viesse reclamando. A avó do escrito costumava dizer: ele xinga, mas ajuda. No dia do enterro, a família toda voltou para o sítio onde ele morava com a avó. Era uma casa antiga, isolada, cercada de mata por todos os lados. Um lugar cheio de lembranças, e ninguém queria deixar a idosa sozinha naquela noite. O clima era de luto pesado, mas à medida que as horas passavam, as conversas começaram a preencher o vazio. Algumas histórias engraçadas sobre o falecido vieram à tona. Memórias de Natal, de brigas bobas, e até de quando ele prendeu o próprio dedo no portão e xingou o mundo inteiro em 5 idiomas. As risadas começaram a ecoar na varanda, e foi aí que tudo começou. No exato momento em que uma gargalhada mais alta escapou de um dos netos, algo interrompeu a conversa. O som de passos se arrastando pelo piso de madeira dentro da casa. Lentos, como chinelos velhos sendo arrastados. Todos pararam. Vocês ouviram isso? Perguntou alguém. Antes que pudessem responder, o som veio de novo. Mais forte. E então um resmungo, baixo, rouco, carregado de irritação. Que porra de gritaria é essa? Silêncio total. Todos se entreolharam. Era impossível, mas ninguém teve coragem de duvidar do que tinha acabado de ouvir. Aquela voz era inconfundível. Era o avô. Era ele. A avó foi a primeira a se levantar, como se soubesse o que estava acontecendo. Chamou o nome do marido falecido em voz baixa. E nesse instante, a porta do corredor bateu. Um vento frio cortou o ambiente, fazendo algumas velas apagarem. Naquela noite ninguém dormiu. Todos se reuniram na sala, alguns em choque, outros rezando baixinho. Tentaram racionalizar. O cansaço, o luto, a sugestão do medo. Mas como explicar os passos? Como explicar aquela voz? Nos dias seguintes, a presença do velho rabugento ficou ainda mais evidente. A avó dizia que ouvia murmúrios durante a madrugada, como se ele estivesse reclamando do jeito que ela arrumava a casa. O cheiro do cigarro dele, aquele bem específico de fumo forte, começou a aparecer em lugares aleatórios, no quarto, na cozinha, até mesmo dentro do armário. Copos mudavam de lugar, objetos sumiam e reapareciam. O rádio antigo que ele ouvia toda manhã ligava sozinho, sempre sintonizado na mesma estação. Uma noite, o neto mais novo foi dormir no antigo quarto do avô. Durante a madrugada, acordou gritando. Disse que alguém puxou o cobertor dele com força e ouviu uma voz sussurrando: "Não dorme na minha cama, peste." A família começou a evitar ficar sozinha nos cômodos. A avó já estava exausta. Sentia que o marido não tinha partido de verdade. Mas por quê? Foi aí que a filha mais velha teve uma ideia. Chamaram uma senhora conhecida na região por lidar com casos espirituais. Uma espécie de benzedeira. Mas que também lidava com coisas mais sérias. Ela chegou numa tarde nublada, com um terço na mão e o olhar de quem já tinha visto coisas demais. Andou pela casa em silêncio, como se estivesse ouvindo algo que mais ninguém podia escutar.
Depois de alguns minutos, parou em frente à poltrona preferida do falecido. Olhou para o vazio e murmurou: Seu João, está na hora de descansar. Só a família já entendeu o recado. Agora, siga seu caminho. Foi quando algo estranho aconteceu. A poltrona rangeu, sozinha, como se alguém estivesse se levantado dela naquele instante. A mulher pediu que todos se juntassem na sala. Fez orações, acendeu incensos e repetiu várias vezes que o espírito dele estava preso por apego. Apego à rotina, à casa, à família e principalmente ao mau humor. Diz que certos espíritos não entendem que morreram. Outros entendem, mas se recusam a ir porque acham que o mundo ainda precisa deles, nem que seja só para resmungar com os netos. Depois daquela noite, as manifestações diminuíram, mas nunca desapareceram completamente. A avó dizia que às vezes ainda sentia um resmunguinho ao mexer nas coisas dele, como se estivesse levando bronca. Um ano depois, ela decidiu se mudar. Disse que apesar do amor, já não aguentava mais dividir a casa com o espírito do marido reclamando de tudo. Hoje a casa está fechada. Ninguém mais entrou ali desde então. Alguns vizinhos dizem que se você passar perto à noite, pode ouvir uma voz brava reclamando de qualquer coisa. Do mato alto, do barulho do carro, até do canto dos passarinhos. Outros juram que viram a silhueta de um senhor velho, de boné surrado e chinelo, sentado na varanda, observando em silêncio, esperando que ninguém ouse rir alto demais. E aí, o que vocês acham? Seria mesmo um espírito que se recusa a aceitar que partiu? Ou será que existem pessoas tão teimosas, tão apegadas à vida que nem a morte consegue calar? Comente aqui embaixo o que você faria se passasse por uma situação dessas. Você teria coragem de passar uma noite nessa casa? E é claro, se curtiu esse relato, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo aqui do Estrada Obscura. Sempre tem história nova esperando por você. Até o próximo vídeo.